Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, Shalom Donai, se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem aonde quer que você esteja, que Deus possa lhe abençoar de maneira grandiosa, que Deus manifeste sobre a tua vida, sobre a tua casa, suas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Tenha uma noite de paz, uma noite de alegria, de muita harmonia. Estamos aqui na meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui firme e forte, buscando ler toda a Escritura até o dia 31 de dezembro. Hoje nós vamos ler Mateus 17, Números 3, 4, Eclesiastes 3, 4. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento, nos mostrando, abrindo os nossos olhos e nos direcionando nessa leitura, e que essa palavra possa desenvolver dentro de nós um potencial extraordinário, em nome de Jesus. Vem comigo, vamos para a meditação da palavra. Mateus 17, transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se e com o rosto em terra ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, e ele tem ataques, e esse sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração de incrédulo e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza, no impulso do tempo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, o coletor de impostos de 2 dracmas vieram a pedra e perguntaram: Mestre, de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão, de quem é os reis da terra cobram tributos e impostos de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro.
Disse-lhe Jesus, então, filhos, então incensos, mas para que não escandalize, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar e abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e também o seu. Levítico capítulo 3 e verso também, capítulo também de número 4. Bora! Está a história das descendências de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdote, que foram ordenados sacerdotes. Nadab, Abiú. Entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão e seu pai. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresentar-te ao sacerdote Arão para auxílio. Eles cuidaram das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo servo do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomaram conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos, e eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar dos sacerdotes. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Conferirá a todos os primogênitos do Egito. Separarei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. Renascimento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto de Sinai, conte os levitas pelas suas famílias e clãs, serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. E então Moisés os contou conforme a ordem que receberam do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Goate, Merali. São estes os nomes dos clãs gersonitas, Libine e Simei. São esses os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izá, Hebron, Ezuel. Esses são os nomes dos clãs meratitas: Mali, Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. Jés pertenciam aos clãs dos bonitas e os dos semeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500, e os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder da família dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael, na tenda do encontro. Os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo, o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. Coate pertenciam aos clãs dos aramitas, líder dos hebronitas e dos uzuelitas. Eram esses os clãs coates. O número de todos os sexos masculinos de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário, e os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas eram Elisafá,
filho de Uziel, tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa e do candelabro, dos altares, dos utensílios, do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar e encarregar de cuidar do santuário. A Merari pertenciam aos clãs dos Malitas e dos Musitas. A Orências dos clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiel. Eles tinham que acampar ao lado norte do tabernáculo. Os meritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios, de todo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor com suas bases, as suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário teria que ser executada. O número total de levitas por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos, filhos de israelita, do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primogênitos, filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionado pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de rebanhos dos israelitas. E os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Para os regates dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolher 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão aos seus filhos de prata para resgatar o número excedente dos israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para resgatar daqueles que excederam o número dos levitas e dos primogênitos, filhos de israelitas, até recolheu prata no peso de quase 16,5 quilos. Com base no peso padrão do santuário, Moisés entregou a Arão aos filhos dele prata para o resgate, conforme a ordem, e receberá o Senhor. Capítulo 4, os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e Arão: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi pelos seus clãs da família. Contém todos os homens entre tinha 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será cuidado de coisas santíssimas. Quanto o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão na decisão do véu protetor com ele, cobrirão a arca da aliança, depois cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença eles estenderão um pano azul, colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro, usando para iluminação as suas candeias, as suas tesouras. Apararão
os seus apagadores e todos os jarros para seu suprimento de óleo. Em seguida o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados à ministração do santuário, depois do embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro, e seguir colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele o pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar: os braceiros, os garfos da carne e as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados, todos os artigos sagrados e os acampamentos estiver pronto para partir, os coatistas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregam. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do utensílio aromático, da oferta costumeira, cereal, do óleo de unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, isso é, seus utensílios, seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitem que ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quanto aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa. E o que deverá carregar os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: façam também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esses serviços dos clãs gersonitas e o que devem fazer e carregar. Eles levarão os cortinas intermédias do tabernáculo, tenda do encontro e sua cobertura e cobertura da externa de couro e as cortinas da entrada da tenda do encontro. Então tudo o que for necessário com aquelas coisas que com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que deve fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Sua atividade estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs, família, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade dele, o serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés e Arão, os líderes da comunidade, contarão os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, dos 1.750 homens. Esse foi o total de recenseamento
os clãs coatitas serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão encontraram acordo com a ordem do Senhor anunciado por Moisés. Os Rubenitas foram contados conforme os seus clãs e família. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs. E família, 2.630. Esse foi o total recenseado dos clãs regionitas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão contam de encontro com a ordem do Senhor. Os merenitas foram contados conforme os seus clãs famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total recenseamento dos merenitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão encontraram um acordo com a ordem do Senhor anunciado por Moisés. Assim Moisés e Arão, os líderes israelitas, contaram todos os levitas conforme os seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciaram por Moisés, cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. É forte, né, irmão? É muito forte. Capítulo 3, capítulo 4 de Eclesiastes. Firme na meditação. Vamos lá, calma. Vem comigo, continuando a leitura. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. 3. Não é 3 não. Hoje é capítulo 4. Eu falei 3, mas é capítulo 4. 3 nós lemos ontem. A injustiça e os absurdos da vida. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esse ainda tem que viver. No entanto, melhor do que ambos, aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal, que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas assim também é absurdo correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muitos esforços de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A futilidade do poder. Melhor é um jovem pobre sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode sair da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vive debaixo do sol seguia o jovem, sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Amém? Deus nos abençoe e continuamos firmes nesse propósito. Tenha uma noite de descanso. Forte abraço. Beijo no teu coração. E até amanhã, se Deus nos permitir.